Chamaria então para iniciar, para fazer a sua primeira apresentação. Sei que a doutora Maria José Ferreira, que é responsável pelo Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, esse nicho de mercado que começou por ser um nicho de mercado e que agora é uma indústria muito interessante e que no estrangeiro tem um impacto significativo. Portanto, a doutora Maria José, se não se importa, fazia-nos a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que foi feito pelo IPV, ao Centro Tecnológico Calçado e à minha pessoa para estar aqui. É novamente um prazer rever-vos e gostaria também de congratular o IPV por esta 15ª Jornada de Inovação Tecnológica. Eu não vou apresentar o Centro Tecnológico Calçado, selecionei alguns temas que me pareceram ter interesse e que têm a ver com os contributos que os projetos de IDT, de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, têm dado para a competitividade do nosso setor. Apresento-vos alguns números do ano 2014. Portugal é um produtor de calçado importante à escala europeia, mas é essencialmente um setor importante para a nossa economia. Porquê? Porque produzimos e em valor temos um saldo comercial muito importante. São 1.200 milhões de euros. Portanto, ao contrário da maioria dos outros setores, nós exportamos muito mais do que compramos em valor. Atualmente exportamos para cerca de 150 mercados internacionais, claro. A Europa continua a ser um mercado mais importante, mas o Japão, os Estados Unidos, a própria China são mercados cada vez mais importantes, são realmente emergentes em alguns casos, mas noutros muito consolidados. Portanto, o caso do mercado europeu é muito interessante. Temos uma grande presença em feiras e tudo isto é suportado por um conjunto de cerca de 35 mil postos de trabalho nacionais. De uma forma mais ampla, empregamos cerca de 40 mil pessoas. 95% do que produzimos é exportado. Porquê? Porque é que exportamos e porque é que temos crescido em valor, dado que atualmente temos o segundo preço mais elevado do mundo em termos de calçado. Portanto, um produto que é vendido à saída da fábrica com o segundo maior preço do mundo, logo a seguir ao de Itália, acontece porquê? Porque temos conteúdo de moda, conteúdo tecnológico. Portanto, o calçado, quando é usado, transmite ao seu utilizador conforto, segurança, depende das funcionalidades que são pretendidas. E isso é que acontece porque o calçado incorpora conhecimento. Portanto, o conhecimento variado ao nível dos materiais, ao nível da química, mas também ao nível da própria arquitetura, da própria construção do calçado. Um outro aspecto tem sido muito importante para o nosso setor, foi ter apostado em Portugal, não só em fazer calçado, mas em fazer materiais, fazer os couros que vocês veem no vosso calçado, fazer os termoplásticos ou os plásticos, as solas, mesmo as tecnologias que são usadas para fazer o calçado, nós fazemos cá. As tecnologias usadas para testar esses produtos, nós também fazemos cá, não fazemos todas, selecionamos nichos de intervenção e é um pouco disso que eu vos vou falar. É claro que o nosso setor neste momento está bem, mas colocam-se muitos desafios. Portanto, nós, como disse o vosso reitor, não podemos ficar minimamente a dormir, entre aspas, passa a expressão, à sombra da bananeira. Temos desafios enormes e um dos aspectos que mais nos preocupa é continuar a atrair e a formar e a fixar pessoas como vós, portanto, protagonistas, pessoas qualificadas na nossa indústria. Portanto, estamos sediosos, muito sedentos de ter cada vez mais pessoas com elevada formação. Continuar a diminuir o déficit de imagem, embora na última década isso tenha sido muito ultrapassado. Portanto, apostamos muito na imagem e hoje as pessoas já veem Portugal como um país moderno em termos de produção de calçado e não só, veem-nos globalmente como um país moderno, mas como um país que tem design, que tem moda, que tem arrojo, que tem irreverência, mas que também tem substrato, tem conteúdo, qualidade, tem saber fazer. É claro que continuamos a procurar vantagens competitivas baseadas na inovação, a exportar, a internacionalizar e queremos ainda aproveitar todas as tendências mundiais em termos de evolução demográfica, os novos paradigmas dos novos mercados. Portanto, tudo isto são desafios que vamos seguramente continuar a pensar e a aproveitar e a ver como vamos aproveitar. Ao longo destas 2 décadas que estão aqui retratadas nesta imagem alguns dos principais projetos que realizamos, projetos
nacionais, como este FATEC ou New Wall, que está em curso, e muitos projetos europeus. Aqui na segunda coluna aparece-nos o projeto Chilmate, foi o primeiro projeto no qual tivemos uma colaboração convosco, com o IPV, portanto com a professora Filomena Barreiro, desde essa altura que estamos em parceria com o IPV. Uma parceria que se prolonga agora pelo projeto New Wall, que também está aqui, e outros que não apresentei. Também estes projetos que neste slide tinham como objetivo principalmente desenvolver materiais de couro, materiais de sola e tecnologia, e tecnologias produtivas ou tecnologias da área logística. Há um outro conjunto de projetos também muito importante para o nosso setor que tem a ver com a segurança no trabalho, com o ambiente. São áreas críticas, áreas cruciais, áreas que não são visíveis muitas vezes naquilo que nós comunicamos, mas esta é uma indústria atualmente com muitíssimas preocupações sociais, com muitíssimas preocupações ao nível dos produtos, das substâncias químicas que são empregues nos produtos, com o envolvimento dos trabalhadores. Portanto, há aqui também um conjunto importante de projetos que visa incorporar conhecimento na indústria por estas vias. A gestão da energia, a gestão da pegada de carbono, por exemplo. Tudo isto se faz, nós no Centro Tecnológico Calçado somos apenas 45, porque temos estabelecidas inúmeras parcerias. Neste slide eu coloquei 30 parceiros, são 30 parceiros nacionais dos projetos mais recentes, mas temos muitos outros parceiros, portanto, nada é possível sozinhos, portanto, estamos em cooperação permanente com um elevado número de parceiros, cada um tem as suas valências, tem as suas competências e tentamos sempre que estas parcerias sejam de mútuo benefício, portanto, só é possível estarmos em conjunto quando todos beneficiamos, é sempre esse o nosso propósito. Passando agora mais aos temas da apresentação, eu selecionei 3 áreas de intervenção, as áreas dos materiais, que se aplicam no calçado, do calçado propriamente dito, embora disto vá falar pouco, e das tecnologias de produção ou de apoio à produção de calçado, que foram desenvolvidas em Portugal e que estão neste momento a ser comercializadas. Em termos de materiais, uma primeira linha que selecionei tem a ver com isenção de solventes. Portanto, no passado, há 2 décadas, e quando eu comecei a trabalhar neste setor, as escolas que usávamos, as tintas, os vernizes, todos os produtos que se aplicavam eram de base solvente orgânico, tinham esses solventes orgânicos voláteis. Muitos deles são nocivos, foram sendo substituídos, portanto, algumas eram mais tóxicas, foram sendo substituídos por outros, menos tóxicos ou menos perigosos, mas nós entendemos que devíamos ter uma evolução radical neste domínio. Não usar solventes orgânicos voláteis de todo, substituí-los por bases aquosas e sólidas, quer em termos das colas, quer em termos dos acabamentos. Há aqui um conjunto de projetos nos quais temos trabalhado nestas áreas e eu gostava de referir, sobretudo, por exemplo, as colas que são muito utilizadas, portanto, o calçado, muitos dos materiais que estão na parte de cima e a parte de cima é colada à parte de baixo, aplicam-se bastantes adesivos, bastantes colas, como são designadas no setor, de maneira muito simplista, e tivemos um projeto muito interessante na área dos poliuretanos aquosos com o IPP. Foi realmente um marco, funcionou bastante bem e a partir daí todos os trabalhos que fazemos nas áreas dos poliuretanos e não só, fazemos com o IPV. As nossas parcerias são assim, portanto, estabelecida a parceria, somos fiéis e continuamos por ali fora sempre a tentar dinamizar, claro, a evoluir também. Portanto, foi uma área interessante, é uma área que continua, portanto, começamos pelas soluções aquosas, estamos a evoluir para soluções sólidas e também com nanomateriais. Portanto, vamos mostrar um pequeno exemplos de aplicações de nanomateriais. Uma outra área que também é muito interessante para o setor tem a ver com a ecologia, mas não é com a ecologia de forma demagógica. É em termos de materiais mais eco-friendly, mais amigos do ambiente, mas que tenham de facto algo de conteúdo. Não é só dizer isto por dizer. Quando perguntar porque é que o seu material ou o seu produto de calçado é mais ecológico, o industrial tem que saber dizer é porque não tem estas substâncias ou é porque tem esta função. Uma das áreas em que temos intervido é a obtenção de materiais e calçado mais biodegradáveis. Neste caso, vos vou mostrar biodegradáveis em condições de compostagem.
temos apostado nessa área, quer em termos de couros, quer em termos de solas. Mais uma vez vem aqui a participação muito recente do IPB neste projeto, mas ainda há muito para fazer, portanto já sabemos que temos muitas necessidades para o futuro. Vamos mostrar aqui, por exemplo, uns dos resultados dos couros. Portanto, para desenvolver um couro biodegradável, nós vemos, portanto, o calçado que usam, pode aplicar couro de origem bovina, ou suína, ou ovina, depende, e os couros, quando não estão quimicamente estabilizados, degradam-se, apodrecem. Portanto, isto é de conhecimento genérico. Para que eles estabilizem, são aplicados um processo físico-químico complexo, e aqui o que foi necessário foi desenvolver um novo processo físico-químico que permite que a pele seja transformada num couro e que esse couro seja utilizado com toda a segurança em calçado de todos os tipos, mas quando colocado em condições de compostagem, isto é, há bastantes micro-organismos, umidade e uma temperatura em torno aos 58 graus, então apenas nessas condições inicia-se o processo de degradação. E aqui nesta imagem vêem um sapato, portanto, preparado com este couro biodegradável. Isto é verdade, portanto, nós compostamos ao fim de 7 dias, ao fim de 14 dias e ao fim de 21 dias. Estão aqui alguns fragmentos, penso que não são ali muito visíveis, mas, portanto, estamos aqui com uma desintegração muito elevada e em termos de 3 meses isto está completamente desintegrado. É um exemplo. Este projeto, tal como muitos outros, envolve normalmente uma parceria diversa, portanto, quer universidades, os centros tecnológicos e empresas de várias áreas, neste caso dos couros e do calçado. E aqui temos já produtos feitos com estes sapatos. Portanto, isto foi, por exemplo, o expositor que foi preparado para a empresa de calçado divulgar o produto nas feiras internacionais nas quais comercializa o seu calçado. É claro que aqui não fazia muito sentido mostrar o sapato a biodegradar, podia ser contraproducente para o comprador do mesmo. Portanto, temos aqui retalhos de pele e vê-se a dita evolução da degradação e vêem aqui modelos de calçado. Portanto, nestes modelos, para além de se incorporar outros materiais biodegradáveis, também se incorporam materiais naturais que não são biodegradáveis, como a cortiça, mas que podem ser fragmentados e que facilitam, tornam o composto, portanto, o composto que resulta da compostagem melhor. Portanto, é um exemplo. E a mostrar-nos também um exemplo do material que foi mais recentemente desenvolvido com o IPB. Aqui do lado esquerdo têm uma amostra de solas a ser produzidas à escala industrial, portanto são solas para estar mais biodegradáveis, e aqui do lado direito têm a apresentação desses materiais numa feira internacional que ocorreu em Itália em fevereiro de 2015. Portanto, o nosso objetivo é sempre desenvolver com base em conhecimento. Portanto, aqui temos novas formulações que têm estas funcionalidades, que são mais desintegráveis, e a ideia é sempre que as empresas absorvam estes conhecimentos, que estejam sempre a acompanhar o desenvolvimento e que depois os ensaiem a uma escala piloto industrial e depois que inicia mesmo a sua industrialização e comercialização, que é o que estão aqui a ver do lado direito. Portanto, este é um tipo de exemplos. Mais recentemente, e porque as nanotecnologias também se estão a aproximar da aplicação industrial em setores de mercados de consumo, como é o nosso, nós temos apostado ao nível de um projeto europeu, que é o NanoFood, no desenvolvimento de couros com melhor resistência aos micro-organismos, isto é, às bactérias e aos fungos, que é um problema, todos vós já terão deparado-se no inverno, por exemplo, com chegarem ao vosso armário e os vossos sapatos de couro terem algum bolor, ou, portanto, terem fungos. Portanto, é muito difícil prevenir o crescimento de fungos nos couros, dado o tratamento físico-químico que é aplicado e a própria estrutura da pele, digamos, do qual ele resulta, e, portanto, estamos aqui a estudar este tipo de soluções com base em partículas, em nanopartículas. Há aqui muitos aspectos a considerar, não só as funções, mas também um sem número de patentes que existem relativamente a estas aplicações, e também a questão das nanopartículas terem que ser viáveis em termos de valor, em termos de custo, porque podemos ter que comprar uma grama de partículas a 1000 euros e, portanto, isto torna o processo completamente inviável. Portanto, quando fazemos aqui desenvolvimentos tecnológicos aplicados
Temos que ter em conta aspectos químicos, por exemplo, neste caso, microbiológicos, mas também todos os aspectos relacionados com a viabilidade económica e sustentabilidade dos processos e dos produtos que estamos a desenvolver. Portanto, é uma área de intervenção, neste caso, que ainda está em curso o estudo, portanto, ainda não está em comercialização, como os exemplos que mostrei, mas que esperamos que em breve isso possa ocorrer. Iria agora também falar muito brevemente de áreas nas quais estamos a trabalhar. O calçado vai embeber este género de materiais e o nosso Portugal é essencialmente, na atualidade, um produtor de calçado de moda. Queremos que seja mais do que isso, que seja um calçado de moda com muito elevado desempenho, se for pretendido, se possível ou se necessário ou se desejado por vós, pelo consumidor, customizado e muito confortável. Também estamos a estudar calçado de criança mais saudável, portanto que lhe permita um desenvolvimento natural, harmonioso do pé. Calçado para que os séniores, que vão ser, digamos, um grande mercado para nós, possam viver melhor, e um calçado para a saúde e bem-estar. Como é que estamos a fazer isto? Basicamente, temos aqui parcerias com outro tipo de universidades. Portanto, há pouco fomos referendo a aspectos químicos. Aqui estamos sempre a falar de aspectos relacionados com a biomecânica, com a saúde, e, portanto, temos aqui outros tipos de parceiros para estudar como é que nós caminhamos, estudar os aspectos fisiológicos associados ao próprio ser humano e depois desenvolver soluções arquitetónicas, incorporando materiais adequados, mas também construções de produtos adequados e que deem as funções que nós pretendemos continuar a ser de moda ou até ser exuberante, se for isso o desejado, mas ser confortável e ser funcional. Em termos da saúde, há muitíssimas áreas a explorar. Para já temos estado a intervir nestas, portanto, principalmente a questão das varizes nas pernas e depois das restantes que aqui enumero, mas as varizes porque são realmente um problema para uma grande percentagem da população mundial. Para as senhoras, a partir dos 45, 50 anos, 50% das senhoras têm estes problemas. Portanto, se pudermos fazer um calçado que minimize esse desconforto, até previna esses problemas, portanto, é esse o nosso objetivo. Vou passar rapidamente para a área das tecnologias, portanto vamos aqui falar de 4 tipos de soluções, são tudo coisas que já estão no mercado ou que vão estar muito proximamente. Portanto, uma das áreas em que apostamos mais já há cerca de 20 anos, e eu não vou falar muito, porque está aqui o responsável da empresa, portanto não vou falar, mas não podia deixar de referir, porque foi uma área de sucesso, foi uma área de muita aposta e, portanto, nós somos líderes mundiais em certos sistemas de corte para calçado, portanto, este aqui é um desenvolvimento muito recente, uma máquina muito, muito versátil, muito rápida. Portanto, estamos aqui a falar de outro tipo de conhecimento, mecânica, eletrónica e muito mais. Portanto, é com base neste conhecimento todo nacional, portanto, aqui não é só aspectos mecânicos, portanto, todos os softwares que são necessários, que isto é desenvolvido. Uma outra área na qual o setor pode apostar em certas operações e está a apostar na robotização, portanto, isto não impede de serem, isto não quer dizer reduzir postos de trabalho, quer dizer é que as pessoas vão estar a trabalhar em funções mais apelativas, em funções menos repetitivas ou menos perigosas, portanto, é isso que se pretende substituir, e vem aqui alguns exemplos. E também na área da logística. O calçado, portanto, é constituído por várias secções e vê aqui um sistema que movimenta o material e os produtos ao longo de todas essas secções. Aqui, mais recentemente, um sistema químico, um sistema físico-químico. Eu estou com muita tosse. Obrigada. Muito obrigada.